Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o juiz José Arimateia, que é o presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, a AMAN. Teve uma reunião importante nesta semana sobre a questão da judicialização da saúde em Mato Grosso. Como é que foi esse encontro? Quais foram os temas tratados? Bom dia, doutor Arimateia, um prazer enorme tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, ouvinte da FM Capital. Esse evento que foi organizado em conjunto entre a Associação de Magistrados e o Conselho Regional de Medicina, CRM, ele se propôs, né, e executou uma situação que ainda não tinha sido levado a prática no que diz respeito a essa questão da judicialização da saúde, que foi colocar digamos assim, os operários da área da justiça e do sistema público de saúde, que são os juízes e os médicos mesmo que trabalham nos plantões, os médicos do sistema público de saúde. Até então a judicialização tinha sido discutida a nível nacional pelo Conselho Nacional de Justiça, a nível local pelos gestores, né, tanto do sistema de justiça como do sistema de saúde, mas nunca ninguém tinha tido a iniciativa de colocar frente a frente os operários que trabalham no dia a dia, tanto no sistema de justiça quanto no sistema de saúde. Isso aí foi extremamente proveitoso. Nós nos reunimos nesse seminário lá na sede do CRM, discutimos terça-feira e ontem, não é? Soluções, trocamos experiências, falamos das nossas angústias, das nossas dificuldades quando convivemos com o mau funcionamento do sistema público de saúde. Tá, e qual sugestão que nasceu desse encontro? Ou quais sugestões, né? Devem ter sido várias. Diversas situações foram colocadas que já sugeridas a nível nacional, e alguns estados foram implantados, outros não. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, está em desenvolvimento e deve ser implantado nos próximos dias uma Câmara de Mediação Temática no que diz respeito a essas questões de saúde. Como que funcionaria essa Câmara? Essa Câmara de Mediação Temática seria instalada no Poder Judiciário? Não, seria instalada lá num local na Secretaria de Saúde e reuniria no mesmo ambiente todos os atores do sistema. O gestor responsável pela regulação do SUS, o sistema de justiça, o Ministério Público, todos juntos ali para atender, em vez do paciente, né, demorar todo aquele tempo dele, o médico fazer a prescrição, ele ir lá e solicitar, se inscrever no sistema de regulação do SUS para fazer a cirurgia, ou fazer o tratamento, ou consulta, ou obter o remédio. Isso aí teria um setor, não é, que reuniria todos os setores, tanto da burocracia quanto da área médica, responsável por essa burocracia dentro do sistema de regulação do SUS. E isso ficou de ser implantado no estado ou no estado e nos municípios? Vai ser implantado inicialmente aqui em Cuiabá, mas envolve a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal também, até porque os dois têm responsabilidade concorrente no que diz respeito ao sistema único de saúde, estado e município. Tá, e a questão dos outros municípios, como é que ficou? Os outros municípios, normalmente, o que é que nós temos observado? Que essas demandas de saúde são todas encaminhadas para a capital, não é? É até uma das razões que os gestores falam da sobrecarga sobre o sistema público aqui da capital, que atende praticamente o estado inteiro naquelas situações mais graves, mais complexas. Resolvendo aqui, resolve grande parte do estado. Com certeza, acho que resolvendo aqui em Cuiabá, já que há esse encaminhamento do estado inteiro para Cuiabá, resolve praticamente os problemas do estado inteiro. O setor privado participou desse encontro? Sim, nós tivemos uma palestra. O setor privado, estou falando da medicina, os médicos, os donos de hospitais, o que eles pensam sobre isso? Nós tivemos uma intervenção de um representante da Unimed Cuiabá, não é? Que foi lá explicar as dificuldades também do sistema de saúde suplementar, né? Que são os planos de saúde. No caso específico, nós tivemos essa representação da Unimed, que apresentou para a gente números, as dificuldades, que a Unimed, na verdade, é uma cooperativa de trabalho médico que, na sua essência, não tem finalidades lucrativas, não é? E
os planos de saúde suplementares também estão enfrentando grande dificuldade. Em razão da crise econômica, para você ter uma ideia, somente nos 3 primeiros meses desse ano, segundo dados estatísticos da Unimed, que foi levantada pela Associação Nacional de Saúde Suplementar, houve uma perda de 800 vidas, 800 pessoas pararam de pagar, pararam de bancar o plano de saúde, obviamente em razão da crise econômica, deve ser pessoas que perderam emprego. A que nível que chegou a crise, né? Porque essa é a última coisa que o cidadão conta, né? Questão da saúde, né? Exatamente. Quando ele vem parar de pagar o plano de saúde, é porque ele já cortou quase todas as outras despesas. A próxima vai cortar a comida, né? A comida, exatamente. Um dos fatos que o setor público reclama e às vezes até não tem agilidade para cumprir a decisão, não são raras as vezes em que o juiz determina que a pessoa seja atendida, que o poder público não consegue viabilizar imediatamente o atendimento após a determinação e que a pessoa falece. Mas quando as pessoas são atendidas, a conta apresentada ao setor público é infinitamente maior do que se essa pessoa tivesse sido atendida normalmente pelo Sistema Único de Saúde. Esse tema foi tratado na reunião, doutor Arimateia? Sim, nós discutimos o preço dessa judicialização também, o quanto que custa isso aí em termos de orçamento geral do sistema de saúde pública. A princípio, vida e saúde não tem preço, não é? Em regra, acontece de as decisões judiciais serem cumpridas dentro do próprio sistema público de saúde, sem necessariamente que esse paciente ser direcionado à rede privada de hospitais, de clínicas, de medicina de uma forma geral. Quando o sistema público não tem condições de atender uma cirurgia de urgência, cirurgia cardíaca ou uma cirurgia decorrente de um derrame cerebral, alguma coisa de urgência com risco de vida mesmo patente, esse paciente é encaminhado para o sistema a rede privada, um hospital, é atendido uma cirurgia na rede privada, uma UTI e por aí vai. A tabela do SUS, o último reajuste dela foi 2009, quer dizer, nós estamos 7 anos sem nenhum reajuste na tabela do SUS. Não seria justo que o poder público encaminhasse esse paciente para uma UTI de um hospital privado e pagar uma tabela, um preço de 2009, não é? Isso aí não seria justo. O que é feito normalmente? O médico, o hospital que atendeu, ele manda a nota, a fatura, né, do atendimento, e essa fatura vai para dentro do processo, e o juiz, o promotor que fiscaliza essa demanda judicial e as próprias partes, o Estado, que é a parte citada para contestar aquela ação, faz um apanhado, por exemplo, quanto é a tabela do SUS? É tanto. Quanto é a tabela da Unimed, que é um plano de saúde mais básico, assim, eu diria quase que popular, não é? Quanto que a Unimed cobraria por esse tratamento? Quanto que cobraria o plano de saúde mais caro? Quanto que é a média cobrada pelos hospitais de uma forma geral? A tabela do Conselho Federal de Medicina de honorários médicos, quanto que custaria? Isso aí é feito um apanhado, uma pesquisa, não é? E obviamente o juiz não vai aceitar aquele valor que o médico ou o hospital cobrar isso pelo valor cheio, não é? Esse pagamento ele é feito um preço justo, obviamente que não vamos exigir que o hospital aceite a tabela do SUS, não é? Mas também nós não vamos pagar o preço que o hospital quer, e o sistema tem funcionado assim. O preço que o hospital cobraria se a cirurgia fosse exclusivamente privada. Isso, exatamente. Não é aceito isso aí. É feito um preço justo, certo? Não o maior, nem também a tabela do SUS, que, como eu falei, desde 2009 não tem reajuste nenhum. Porque acaba penalizando os dois lados, né? Os dois lados acabam ficando descontentes, né? O setor suplementar, o setor privado, que atendendo um paciente que não era dele, né? Que seria teoricamente do SUS, e o SUS que acabava despendendo muito mais do que a própria tabela do SUS. É isso, né? Aí, mas é uma situação de grande anomalia. O que nós discutimos na terça e ontem é que é uma coisa no mínimo assim inusitada, estranha, não é? Que uma pessoa doente, precisando de um tratamento médico, ao invés de procurar um hospital e um médico, procura um juiz.
não é? Isso aí é uma anomalia, é uma situação excepcional que o sistema de saúde pública está vivendo, não é? E não é normal, né? Você dizer lá fora, né? Que um paciente, um cidadão doente, precisando de tratamento médico aqui no Brasil, ao invés de procurar um hospital, ele procura um fórum, um juiz, para garantir o atendimento médico. Fica até difícil de explicar, né? O que é que o juiz entende de medicina? Por que procurar o juiz? Porque o judiciário é uma espécie de UTI social, né? Quando a coisa, nada está funcionando, o último reduto, a última trincheira do cidadão é a justiça, é o judiciário. Tá, doutor Arimateia, nessa questão chegou a ser elaborado algum documento, alguma proposta, até no sentido de nacionalizar essa experiência feita aqui em Mato Grosso? Sim, nós começamos a esboçar a elaboração de uma carta de sugestões desse seminário e estaremos nos reunindo na próxima semana, juntamente com o presidente do Conselho Regional de Medicina, com alguns que participaram do seminário, que têm interesse em participar dessa reunião, dessa mesa redonda, para a gente terminar de fechar essa carta de sugestões com medidas objetivas, não é, decorrentes dessa discussão do seminário, para apresentar aos gestores da área de saúde pública aqui no estado de Mato Grosso. Inclusive o secretário de Estado de Saúde teve no primeiro dia na abertura e testemunhou os nossos debates, os nossos trabalhos, o nível como a coisa foi conduzida. Eu vou aproveitar a presença do senhor aqui na Capital FM para a gente falar um pouco também do funcionamento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário virou notícia no Brasil em função dessas seguidas operações, tanto nacionais quanto locais, né? Mas vamos falar do nacional, porque aí a gente fica mais à vontade de falar, porque não são assuntos que estão sendo decididos aqui em Mato Grosso. E aí o juiz, evidente, fica mais à vontade para falar. Há uma valorização do Poder Judiciário com esse posicionamento de vários juízes, mas assim, o caso mais reluzente do juiz Sérgio Moro? Antero, o que eu posso dizer? Normalmente o juiz, ele se sente meio que constrangido de aparecer muito na mídia, de ser muito comentado nas redes sociais, de virar herói, de virar ídolo nacional, como o caso do juiz Sérgio Moro, não é? Nós não temos esse costume de aparecer. Na verdade, eu diria que o juiz aliás, nem gosta, né? Muitos nem suportam isso, exatamente, né? Embora eu creio que a modernidade exige que passou o tempo do juiz falar só nos autos, né? Porque senão fica uma imagem falsa também, né? Então, nós estamos passando como se fosse assim um tratamento de uma coisa totalmente nova, né? Essa superexposição na mídia do judiciário, da atividade do juiz, da importância social da atividade do juiz, não é? Mas é uma situação que pra gente gera desconforto. Pro juiz, pro judiciário de uma forma geral, gera desconforto, porque nós não temos esse hábito de aparecer na mídia, muito menos como herói nacional, como salvador da pátria, não é? Que está colocando um peso, uma responsabilidade muito grande nos ombros do Poder Judiciário, e é uma coisa totalmente nova, com a qual o judiciário ainda está tentando aprender a conviver com essa novidade em termos institucionais dentro do sistema republicano. Porque na verdade existem alguns chavões para quem fez direito, para quem estudou direito, para quem é estudante de direito, para quem é operador do direito, sabe perfeitamente que tem muita inverdade nesses ditados populares ditos por aí. Por exemplo, a polícia prende e o juiz solta. São duas mentiras. Porque a polícia prende, 2 pontos, com ordem judicial. E o juiz solta. Quer dizer, quem manda prender é o juiz, quem manda soltar é o juiz. E há uma dificuldade também da população entender determinadas situações do funcionamento do direito. Como, por exemplo, não pode ser indefinida a continuidade da prisão cautelar. A prisão cautelar é cautelar. É cautela para a questão da ordem pública. Essas questões é que eu acho que precisam ser mais debatidas com a população. Outra questão, prisão civil, que por dívida ninguém mais é preso, a não ser dívida alimentícia. Essas questões, eu acho que elas precisavam ser mais debatidas para que a população compreendesse isso. A prisão cautelar ou a prisão provisória na esfera
do processo penal, ela tem realmente essa natureza de cautela, de provisoriedade, não é? Não é uma prisão, muitas vezes, principalmente quando se trata de questões passionais, que envolve coisas que tem aquela comoção geral no meio da comunidade, né? Um crime violento, ou às vezes uma agressão dentro do ambiente doméstico, não é? Não se pode imaginar que, partir da premissa de que qualquer pessoa vai ficar preso a vida inteira. Um dia ele vai sair, não é? E teoricamente é melhor que ele saia logo. Quanto mais cedo ele sair, menor a possibilidade daquele período de prisão torná-lo um criminoso profissional, que é isso que nós temos visto, né? Nós temos muita gente falar, a prisão é a universidade de crime. Efetivamente é. Nós temos dados concretos, né, de que qualquer cidadão, quando entra dentro do sistema carcerário, ele sofre um assédio muito grande dos grupos criminosos, das organizações criminosas, não é, que oferecem proteção, em troca de, no momento que ele sair, ele fazer algum tipo de serviço, algum tipo de atividade do interesse daquela organização criminosa, que muitas vezes é administrada de dentro dos presídios, no Brasil inteiro. Esse é um problema seríssimo dentro do Sistema Nacional de Segurança Pública atualmente. Então, e tem do lado econômico também, um cidadão que cometeu um furto, um pequeno furto, não é? Ele ficar preso 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Porque furtou um objeto que não é nem de tanto valor assim, é desproporcional e fica até caro para o Estado. Um preso custa R$3.000 por mês para o Estado, não é? Se colocar uma tornozeleira e está funcionando muito bem, existe desvios? Existe, em todo sistema existe desvio, não existe sistema perfeito, não é? Mas o sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônico custa R$200 por mês para o Estado, não é? Uma tornozeleira, comprar a tornozeleira e manter o sistema de monitoramento, R$200. Ele preso custaria R$3.000, não é? Se é um crime sem violência contra a pessoa, se é um crime cujo potencial ofensivo contra a sociedade de uma forma geral, ele é menor, não justifica manter o cidadão preso, não é? É até irracional do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social. Agora, se o crime é grave, né? Se é uma situação realmente grave, um crime muito violento, tal, e que tem uma perspectiva de pena muito alta dentro do sistema penal, esses efetivamente ficam presos. É só buscar nas estatísticas, da audiência de custódia, por exemplo, que esses criminosos realmente, que representam um perigo para a sociedade e cometem crime mais grave, esses não saem, esses ficam presos, porque esse realmente tem que ficar preso mesmo, é um mal necessário para que a sociedade possa viver em harmonia e em paz social. O senhor falou em audiência de custódia, eu quero tirar uma dúvida, porque causou indignação a mim, como jornalista e tal, o fato de ter sido liberado o empresário que bateu na esposa dele, uma esposa médica que foi agredida, foi muito noticiado aqui na imprensa em Cuiabá. Ele agrediu a mulher e aí ele foi liberado através de uma audiência de custódia. Isso aí não conflita com a Lei Maria da Penha? Encheu a mulher de pancada e é liberado, sendo que a Lei Maria da Penha não ofereceria essa condição dessa liberação. Nesse caso específico, não seria a lei especial, que é a Lei Maria da Penha, que teria que ser a balizadora da decisão? Veja só, um crime como esse aí gera comoção social? Gera, não é? Porque é um crime cometido dentro de um ambiente doméstico, não é? Com abuso, digamos assim, daquela convivência quase que irmanado de esposa, aquela coisa que deve ser um relacionamento, digamos assim, de alto nível, né? E de repente isso aí se desenvolve num desvio de conduta e há essa agressão. Isso aí gera uma comoção social muito grande. Mas quando você vai ver no sistema penal, um crime desse, ele pode ser lesão corporal leve ou lesão corporal grave, não é? Em pouquíssimas situações, lesão corporal gravíssima. A pena que o cidadão que não tem antecedentes tal, ele vai ser condenado é 1 ano, 2 anos no máximo em regime aberto. Não é? Quer dizer, mesmo condenado, ele não vai ficar preso. Por que ele tem que ficar preso provisoriamente? Eu estou falando isso aqui do ponto de vista racional, não do ponto de vista emocional, né? Da comoção que gera o fato.
Como que funcionam as audiências de custódia? Nesse caso específico da violência doméstica, o próprio juiz, ele liga para a mulher que foi agredida, para a pessoa que foi agredida, conversa com ela e normalmente, em regra, a pessoa diz, não, eu não quero que ele fique preso, né? Eu não quero mais conviver com ele, não quero mais, quero separar tal, mas eu não quero que ele fique preso. Isso é motivo da gente se separar tal, mas normalmente ele é pai dos meus filhos, e a própria vítima dá o testemunho para o juiz ali na hora. E isso é uma prática que é utilizada nas audiências de custódia. Quem sabe como é que funciona tem consciência de que o juiz faz isso, ou o juiz faz o assistente social, né, que acompanha aquela pessoa que está indo para a audiência de custódia, tem um parecer da assistente social, tem um parecer de um psicólogo, ele passa por N fases antes de ir para a audiência. E aqueles pareceres são enviados para o juiz. E a assistente social, nesse caso de violência doméstica, sempre liga para a vítima, indagando, e aí, a senhora... se a senhora tivesse essa opção, a senhora queria que ele ficasse preso, a senhora se sente ameaçada se ele for colocado em liberdade. Essa entrevista é feita por uma profissional da área de assistência social com a vítima. A coisa não é feita assim, chegou aqui, pagou fiança, saiu. Não, são tomadas todas essas cautelas, essa entrevista com a vítima, como que ela reagiria se o cidadão fosse solto, não é? Se ela se sente ameaçada, se em razão disso aí ela prefere que ele fique preso. Quer dizer, é feito toda essa questão técnica, né? Antes de o juiz decidir pela soltura ou pela manutenção da prisão. Doutor José Arimateia, muito obrigado pela entrevista, mas antes de encerrarmos, uma última pergunta, e aí voltando à questão da judicialização da saúde. Esse seminário sobre a judicialização tende a se repetir no ano que vem? Até para verificar o seguinte, as medidas adotadas aqui funcionaram e precisa ter um ajuste aqui nesta ou naquela medida? Esse seminário vai se repetir o ano que vem? Veja só, ontem no encerramento a doutora Maria de Fátima, que é a presidente do Conselho Regional de Medicina, ela disse, não sei se vocês observaram, mas em vez de nós denominarmos seminário sobre judicialização da saúde, nós colocamos primeiro seminário sobre a judicialização da saúde, causas e consequências. Quer dizer, foi um primeiro seminário. Nós temos sim a intenção, tanto por parte da AMAN quanto por parte do CRM, não é? Quanto por parte do juiz, quanto por parte dos médicos, de talvez anualmente ou bianualmente nós voltarmos a editar esses seminários para discutirmos, para ver se aquelas sugestões que nós apontamos foram implantadas, se produziram resultados, não é? O que é que nós podemos avançar mais, quais sugestões que não funcionaram na prática, e mantemos sempre acesa essa chama dessa discussão, porque o sistema de saúde, a saúde pública, a saúde de uma forma geral, é uma das principais atividades, uma das prioridades do Estado, e todos nós, né, servidores públicos, juízes, médicos, gestores, temos que nos preocupar com isso aí, sim. Doutor Zé Arimateia, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, André.